tarde para todo mundo. Hoje estamos na 8ª reunião virtual aqui do grupo da Fraternidade Rosa Cruz, por Max Heindel, do grupo de Campinas, em São Paulo. E nós estamos estudando o conceito Rosa Cruz do Cosmos e no dia 13 de setembro de 2020. Então, primeiramente, nós temos a oração do estudante Rosa Cruz. Quem gostaria de fazer a oração para a gente começar? Eu faço. Faz, Glauco. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Senhor, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras de nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Assim seja. Então, primeiramente, lembrando que nós estudamos a obra que é o Conceito Rosa Cruz do Cosmos, idealizado e escrito por Max Heindel, cujo lema é uma mente pura, um coração nobre e um corpo são. Então, falando só para retomar da reunião anterior, nós estávamos falando sobre os tipos de mundo, né? Então, todos os mundos que a gente consegue dividir, pensando no nosso universo, enfim, bem no início do conceito. E aí nós especificamos o mundo físico e nós falamos sobre a região química do mundo físico. Então, entrando mais nos aspectos da região química. Hoje, especificamente, no dia 13 de setembro de 2020, nós estamos falando sobre a região etérica. Então, eu coloquei algumas perguntas junto com as teorias para todo mundo participar, né? Lembrando que é uma coisa bem aberta e para discussões e tudo mais. Eu também usei um outro texto bacana nosso, da Fraternidade Rosa Cruz, né? Para colocar junto com o conceito, para complementar algumas coisas, mas todo mundo se sinta à vontade para participar, não é uma palestra. Então, para começar, a primeira pergunta seria o que no mundo físico, que a gente começou a falar já tanto na reunião anterior, o que no mundo físico a gente não consegue enxergar com os olhos físicos? Parece bem. Não consegue enxergar o éter? Muito bom. A resposta é o éter, exatamente, que é da onde vem o nome de região etérica. Como que eu não consigo enxergar também o ar, tá? Você consegue sentir, mas não consegue enxergar, né? E a ideia de éter, que está no próprio texto do conceito, também seria algo que a ciência também, com o éter com o E maiúsculo, né? Seria algo que a ciência também concebe como algo que existe, mas que a ciência não consegue explicar até hoje, e é como algo que a gente sente, que a gente vê a manifestação, mas a gente não consegue ver com os olhos físicos. Então, acho que é bacana pontuar isso, né? Que a própria obra fala que a ciência concebe a ideia de éter, mas ela até hoje, no século XXI, não consegue explicar isso. Por quê? Porque não é algo que a gente consegue ver com os olhos físicos, né? Então, como, por exemplo, a própria questão eu lembro muito tempo atrás, quando a gente falou disso, quando a gente comentou até sobre a questão de internet, né, pai, da própria palavra, enfim. Então, é muito nessa ideia, por exemplo, até de você ver o efeito, mas você não conseguir ver a causa, porque você não está olhando, você não consegue olhar com os olhos físicos. Então, só pensando na etimologia, né, na origem da palavra, acho que é bacana colocar também. Inclusive, eu estava lendo, né? O cara que botou o nome de Ethernet, né? Porque antes da internet nós temos a Ethernet. A Ethernet é justamente a ligação entre um computador e o outro que usa um protocolo chamado Ethernet, né? Que tem um H no meio, é E-T-H-E net, né? O cara colocou porque ele acreditava que aquilo lá só funciona porque a informação vai pelo meio do éter. Até hoje eu fico assim meio curioso, né? De saber como é que um cara consegue nomear uma coisa
um cara, um cientista, né, consegue nomear uma coisa com o nome de éter numa ciência que muitas vezes não acredita no éter, porque não consegue medir, né, como a Júlia falou. E não consegue medir simplesmente por um motivo único, gente. O motivo é óbvio que ele não consegue medir. Porque você só consegue medir, pesar, dosar, ver uma coisa física ou da região química do mundo físico, se você usa um aparelho construído com material da região química do mundo físico, né? Por exemplo, mas eu não vejo ar. Não, você não vê o ar rarefeito. Mas se você colocar o ar, condensar o ar, você vê o ar, né? Você usa lá um condensador e o condensador te dá. Você pode usar um espectrômetro e no espectrômetro você pode dividir o ar em vários componentes, né? Esse ar aqui ele tem hidrogênio, oxigênio, gás carbônico e tal, você dosa. Então, ou seja, você consegue usando instrumentos feitos de matéria da região química do mundo físico, só ver coisas da região química do mundo físico. Daí deduz-se que para você ver o éter você tem que construir um instrumento de medida, né, composto de material da região etérica do mundo físico, que é uma coisa que até hoje a ciência não conseguiu, entendeu? Por isso que não se consegue enxergar com os olhos físicos. Agora, você consegue enxergar o éter com os olhos etéricos. Por isso que a Fraternidade Rosa Cruz preconiza a importância de gente trabalhar para desenvolver a visão etérica, né? Tem até um livrinho que fala visão etérica e o que ela revela, né? Justamente para quê? Para que com os olhos etéricos você consiga enxergar e ver os 4 éteres que existem na natureza, né? Mas complementando, Carlos, bom, não complementando, mas só um comentário que é interessante que muitas das coisas, independente da pessoa ser muito físico, os cientistas, por exemplo, mas muitas das coisas que foram inventadas ou que vieram para o mundo físico foi através dos mundos etéricos, muitas vezes através dos sonhos, que um ou outro conseguiu ter um sonho e trazer isso para o mundo físico, né? Exatamente. Um exemplo claro é a química orgânica com o Kekulé, né? Química orgânica com o Kekulé nasceu todos de sonhos do Kekulé que ele sonhava, depois no outro dia ele botava na prática e via que funcionava. Mas lógico, ele não vai admitir, né, que aquilo veio da região etérica ou do mundo do desejo. Ele não vai admitir, ele vai admitir que é um sonho. Eu não sei por quê, mas eu sonhava e dava certo. E muitos nem falam, justamente por essa situação aí de incógnita, né? Ou seja, de dúvida que pode gerar para as pessoas. Você trazer algo... Não só de dúvida, né, Glauco? Mas o cientista ele pode perder a moral dele. Se ele começar a falar sobre isso, o meio científico, que é bem corporativo, desqualifica o cara, né? Exatamente. Agora você falou a grande verdade que tem por detrás de você nem sempre você manifestar as coisas que você conhece. Voltando na questão da internet, é justamente um dos pontos aí. O indivíduo não vai se pronunciar de maneira aberta para muitas coisas que ele tem conhecimento e que ele possa saber. Justamente porque se torna algo complexo para você dizer no mundo acadêmico. Né? Mas vai em frente, Julia. Jô. Caiu a internet dela. Caiu, hein? Perfeito. Então a resposta 1 é exatamente o éter, né? Não conseguimos ver com os olhos físicos. E aí, como eu falei que eu tentei fazer uma coisa com perguntas e respostas para todo mundo participar, falando então em éter, quais seriam os tipos de éter aqui segundo a Fraternidade Rosa Cruz? Pode participar, gente, pode. Pode falar, né? Pode falar primeiro. É o éter químico da região química. Éter químico
Éter de vida, Perfeito. éter de luz, éter refletor. 4. Na sequência, éter de vida e éter refletor. Isso. Perfeito. Então, exatamente, o éter químico, o éter de vida, o luminoso ou de luz, porque em um texto eu encontrei éter luminoso e outro de luz, então eu pus as duas opções, e o éter refletor, certo? Se tiver errado uma das duas, vocês falam, tá? Mas aqui eu encontrei textos nossos Certinho. do conceito ou do luminoso ou de luz, né? Eu pus Tá as duas opções. certo. Perfeito. E aí, uma pergunta, né, sobre cada um deles, sobre eles em geral. Eles têm as mesmas funções em todos os seres vivos? Não. Essa é Certamente que não. Por que não, por exemplo, para justificar? Vamos começar no éter químico, né? Isso. Ele tem função mais direcionada com a gente para fazer a excreção, a assimilação. Perfeito. Então, o químico, por exemplo, ele já tem da assimilação em relação aos outros. Mas não só isso, é bacana pensar que entre os próprios seres vivos, eles são diferentes entre si. Então, se você pegar uma planta, elas não possuem olhos como os animais possuem. Também não possuem sangue, elas possuem seiva. Também não possuem memória. Então, não tem nem como falar, né, que eles possuem as mesmas funções, todos os seres vivos, né, essa maneira mais absoluta de falar, porque os próprios seres vivos possuem estruturas diferentes. Então, eles vão agir com funções diferentes de acordo com o ser vivo. E aí, entre si, eles também diferem de função. Certo? E aí, o éter químico, eu não coloquei muito dele, porque eu acho que ele é o que é mais ligado à parte física, que a gente falou bastante na semana passada também. Mas, puxando até para a parte de junto, né, dentro desses tipos de éter, aqui ligado à pergunta 2 e 3. Então, por exemplo, os tipos de éter. Então, o éter de vida, não dando um spoiler que eu tinha passado. Qual é a função ou as funções ligadas ao éter de vida? Atuam na força da propagação e manutenção da espécie. Perfeito. Perfeito. E aí sempre pensando até na parte, né, como a gente fala dos polos positivo e negativo, no homem ou na mulher, que também vão ser diferentes, mas exatamente, ligado sempre à parte de reprodução, né? Então, de manutenção da espécie, porque até cientificamente a ideia dos seres vivos você vence na ciência se você consegue continuar se propagando, né? Então, tanto na parte masculina nutrir o sêmen, quanto na parte feminina, e não deixa de ser da masculina também, porque vem dos dois lados, gerenciar os processos que levam à procriação, né? Eu coloquei essas imagenzinhas para pensar que é tanto na ideia anterior à concepção, até a própria ideia da procriação e dar à luz a um novo ser vivo, tanto pensando nos animais quanto no ser humano. E nas próprias plantas, que se reproduzem de uma maneira diferente, mas como foram os seres humanos que classificaram as plantas, eles utilizaram coisas semelhantes, né? De você pensar que você tem os gametas e a parte reprodutiva humana, eles utilizaram isso também para as plantas na nossa concepção humana de ver as coisas, né? Então, as próprias plantas, o éter de vida também é importante a propagação da espécie para elas, mesmo sendo de uma maneira diferente, né? Então, com o pólen, com as flores, enfim. Então, lembrando, tem tudo a ver com a questão das funções serem diferentes, porque os seres vivos são diferentes. Mas o éter de vida, ele atua também não só na parte humana e animal, mas também na vegetal de maneira diferente. Beleza? Tem uma pergunta. Perfeito. Pode falar, ela tinha aparecido aqui mais de um levantando a mão, pode falar. A concepção do éter, o conceito dele, ele não é igual para todos os seres. O que vai diferenciar entre eles é o ser ter aquele éter ou não. Por exemplo, você acabou de falar do éter de vida, né? O conceito dele é propagação, né? Então, em cada ser
vai se propagar de uma maneira diferente, mas o conceito dele é o mesmo, né? Então, quando você fala assim, os éteres são iguais em todos os seres, não, mas em função de cada ser não ter na sua totalidade todos os éteres, né? Então, por exemplo, o mineral ele tem um éter químico, né? Ele é cheio de éter químico. Então, ele não tem um éter de vida e um refletor luminoso, né? Então, o conceito dele, né, de éter químico, ele é igual a situação, o negócio que você acabou de falar. Não seria isso? Sim, exatamente. Eu acho que não só, exatamente o que você falou, não só a questão de você ter éteres diferentes, mas que não necessariamente todos os seres vivos têm todos os 4 éteres, né? Pra mim, eu entendo isso também. Tanto que, por exemplo, o éter de vida é diferente no animal e no vegetal, e não está presente no mineral. Então, eu entendo isso também. Vamos aproveitar, vamos falar uma coisa interessante aqui nisso daí. Então pode repetir a pergunta, por favor, antes do Carlos explicar? Eu acho que eu perdi. Não, a questão foi levantada, Regiane, é se os éteres são diferentes nos seres vivos ou possuem funções diferentes nos seres vivos e são os mesmos éteres. Ok. Então, aí eu vou puxar uma outra pergunta. Puxar uma pergunta em cima disso, que é muito legal. Isso é uma discussão muito interessante aí, tá? Primeiro tem que começar o seguinte: existe uma região etérica do mundo físico, que é o famoso corpo vital planetário, não é? A região etérica do mundo físico, ela se compõe de 4 éteres. Então, ou seja, está à disposição de todos os seres vivos que evoluem no planeta Terra 4 éteres. Cada éter destes possui um polo negativo e um polo positivo, certo? O polo positivo tem determinadas funções, o polo negativo tem determinadas funções. Para que um ser vivo utilize este éter e ou o polo deste éter, ele tem que ter um veículo que responda a esta função, entendeu? Porque se ele não tiver um veículo que responda a essa função, passa batido o éter, entendeu? Eu não uso, eu não vou usar aquilo se eu não tenho um instrumento para usar, não vou conseguir usar, né? Então, essa é uma pergunta. A outra parte da pergunta é justamente o que foi colocado aí. Nem todos os seres vivos possuem um instrumento, ou seja, um corpo vital que componha-se de todos os éteres. Existem seres vivos cujo corpo vital compõe de um ou mais éteres. E existem seres vivos que possuem os 4 éteres, mas não possuem a função de polo positivo e polo negativo de um ou dos 4 éteres. Certo? Aí agora eu vou jogar uma pergunta para vocês. Carlos, por favor. Eu acho que eu me perdi. Nem todos os seres vivos possuem o veículo para acessar os éteres? Foi essa? O veículo para utilizar os éteres. Isso. Por exemplo, um mineral só possui o corpo denso. O mineral não possui corpo vital. Então, os éteres para o mineral é um ilustre desconhecido. Porque se ele não tem um corpo vital, para ele não existe o éter. Existe só dos líquidos e gases. Só existe a região química. Tá? Agora eu vou jogar uma pergunta para vocês. Dê um exemplo aí para a galera de um ser vivo que possua um e somente um dos 4 éteres. Possui ou acessa? Seria o éter químico, né? Qualquer um dos 4. Dá um exemplo de um ser vivo, um ser que está evoluindo no planeta Terra e que possui somente um dos 4 éteres. Ou somente o éter químico, ou só de vida, ou só luminoso, ou só refletor. Mas é só um, não possui mais de um. Seres do reino mineral, não?
Reino mineral não tem corpo vital, ele tem só corpo denso. Então ele não possui nenhum éter, porque ele não tem nenhum corpo para esse éter. Ah, Entendeu? perfeito. Era essa a dúvida na Diria que escola. Perfeito. Sim, essa ficou uma dúvida até minha. Tem que ser um ser que seja entre o mineral e o vegetal. Dá o nome dele. Ele tem um nome. É por aí, né? Sim, exatamente. Ele é o quartzo. Quem? Quem? O quartzo. Não, quartzo é mineral. Vegetal mesmo. Eu sei. Calma, mas Quartzo é mineral. é. Pode ser, Areia pode também ser, é um mineral avançado, é um mineral que está na ponta da onda de mineral, mas Não, ainda mas continua pra sendo mim mineral. É o vegetal. Mineral avançado quer Mas o dizer. vegetal tem mais de um. Os Essa vegetais, Ó, então, tem mais de um. então já vou eliminar todos os seres do reino vegetal, todos têm 3 éteres. Ah, é? Só É. não tem o refletor. Não tem refletor. Então também o vegetal também não é. Vegetal também não é. Aquele daquela linha dos musgos também é? Também. Eles são vegetais. São vegetais. São Não é vegetais. para baixo? Eu sei, mas é que tem para baixo do musgo. O que tem? Tem. Não. E aí? Ó, vamos lá. Só queria fazer uma. Ó, se o éter de vida é responsável Ah! por propagação, então o mineral ele se propaga também, não se propaga? Por que ele não tem acesso ao éter de vida? Mas quem disse para você que o mineral se propaga? Mineral não propaga a espécie. Isso é- Então, a questão do mineral é que ele se transforma, né? Pelos tipos de rocha, de entendi. todas as questões, É. ele se transforma, mas ele não tem. A questão do éter de vida é você ter uma Eu nunca vi. estrutura. Ele não propaga. Eu nunca vi o mineral fazer a fecundação, a autofecundação e nem ser hermafrodita. Eu não acho que eu não vi, É não. que na realidade ele se divide, né? Acho que tem a ver com essa transformação. Mas aí é legal pensar, até do lado biológico, né, científico, não existe nenhuma estrutura, não existe um período da vida do mineral que ele se prepare, não existe uma reprodução. Ele se propaga de uma maneira acidental, porque ele se quebrou, porque o vento levou, mas não porque ele, como ser Heroísmo. né, no sentido de fazer parte da natureza, ele não se preparou para isso, ele não tem estruturas para isso. Então, ele se propagar é um mero acidente, não vem dele, né? Não é da estrutura dele isso. Tá. Julinha, E aí, a bactéria voltando à já é pergunta, do vai, vamos responder a pergunta, gente, senão a gente A perde o. bactéria, na verdade, ela é outro reino, mas ela seria um animal. um animal. Tem para baixo de musgos. O que tem nela, cara? Eu sempre tenho dificuldade porque eu vejo do Os lado anjos não tem da mineral. classificação científica, e aí Sim. Então, na classificação científica, o que tem entre o mineral e o vegetal? Tem que ter aquelas. Na concepção da crise, Musgo, ele é. Tá meta evoluindo e só até possui quando um ela éter. ter o seu próprio corpo vital, nós não está com o éter químico, né? E o corpo vital da mãe, não é essa parte? Não. Mas aí não seria esse ser, né? Deve ser completo, né? E aí, consulta a internet, gente. Não, Põe na internet no Google lá. Ser vivo com éter só. O que o Google fala? ah, Ah, é? ele vai aparecer a fórmula do éter. Vocês já ouviram falar num reino da natureza chamado Espíritos da Natureza? Sim. Duendes, gnomos, fadas, ondinas, salamandras. Então, são esses. Esses. Silfos Então, também. os espíritos da natureza possuem quantos? Ele possui acesso a um éter, é isso? apenas ao éter. Não é acesso, gente, não é acesso. Eles Não. Eles possuem têm um corpo vital possibilita utilizar a matéria desse éter. composto de apenas um dos 4 éteres.
Na realidade, um dos três éteres, porque éter refletor eles não vão ter, né? Um dos três éteres. É. Espíritos da natureza. Os gnomos, os Gnomos, Silfos. duendes, silfos, sílfides, ondinas, salamandras. Aliás, salamandras estão mandando bala, hein? Tá no Nossa. Pantanal, na Califórnia, na Amazônia, salamandras está mandando bala. Nossa, tá acabando. É o ano da salamandra aqui. Então, eles têm um corpo vital composto de qual dos éteres? Alguns só de éter químico, outros só de éter de vida, outros só de éter luminoso, e tem alguns também que são de éter de luz. Mas só um éter por espírito da natureza, você está falando, né? Exatamente. Isso, é. Cada espírito da natureza tem um corpo vital composto de apenas um tipo de éter. E aí o que vai variar de um para o outro é qual éter o corpo vital deles é composto. Exatamente. Fechou. Como é que eu Beleza. não coloquei isso? Então, mas aí eu falo que os minerais, na África também, eles estão. ele tem um corpo vital sem nenhum dos éteres mineral? O mineral não tem corpo vital, ele só tem Não, corpo mineral não tem denso. corpo vital. Ele só vai Não ter, tem ele só vai ter, vital. ele só vai ter corpo vital no período de Júpiter. Então tá bom. Então agora ficou mais claro. Gente. Agora, a outra parte da pergunta, para fechar, né? É o seguinte: a questão de que os éteres são todos iguais, tá? Então são 4 éteres iguais. Aí o corpo vital do ser vivo, ele especializa não necessariamente todas as funções dos polos positivo e negativo de cada éter. Entendeu? Por exemplo, se existe, como a Júlia falou, se existe um ser vivo que não tem olhos físicos, né? E o polo positivo do éter luminoso é responsável pela manutenção dos olhos, então o polo positivo para esse ser que não tem olhos ou vai ser usado para outra função ou não será usado, entendeu? Entenderam? Por exemplo, esse é o exemplo. Outro exemplo, o sangue, né? O sangue se um ser vivo não tem sangue, não tem seiva, por exemplo, até a seiva não tem sangue. Então, o polo positivo do éter de vida será utilizado de uma outra maneira, ou não utilizado. Entendeu? Por isso que as funções são diferentes de ser vivo para ser vivo. O éter está lá. Se eu tenho uma parte do meu corpo que precisa dele, eu vou usar. Se eu não tenho, eu não vou usá-lo. Entendeu? É por isso que eu coloquei na pergunta se os éteres têm as mesmas funções, porque eles são os mesmos. Mas não tem. É a função. Isso, a resposta é não tem. Não tem a mesma função, porque depende do organismo, do corpo vital daquele ser vivo, né? Se o organismo do corpo vital daquele ser vivo não tem. Se tem, se não tem, não tem. No caso dos animais, dos répteis, que tem sangue frio, um dos éteres que é responsável pela geração de calor, ele não tem e é usado para outra finalidade. É usado para outra finalidade ou não é usado, ou fica inerte, né? Ou não é usado. É o veículo que faz circular o sangue. Entendeu? Certo. Inerte, tá? Isso faz parte, inclusive, da evolução do ser, né? Isso faz parte da evolução do ser vivo, né? Ou seja, crescer o seu corpo vital para que seu corpo vital utilize todas as funções dos polos positivo e negativo de todos os éteres. É uma evolução do corpo vital, né? Alô? Certo? Certo. Tá? Oi, boa tarde, tudo bem? Aqueles peixes que também não têm mais visão, eles também não se utilizam mais do éter luminoso, né? Tudo bem, e você? Da ação do éter luminoso. Exato. Legal isso, né, gente? É bacana você ter essas particularidades para a gente ver a importância do éter, né? A gente acha que é tão pouco importante. Mas é interessante, não é só a questão de ter ou não olhos, né? Você vê, no próprio conceito fala das plantas, elas não têm olhos, mas elas usam o éter luminoso de outra maneira. De outros sentidos. A gente tem que fazer a comparação diretamente com a gente. Nós temos olhos físicos, então nós usamos todo o potencial do éter de luz.
né? Tanto o polo positivo como o polo negativo. Mas, se a gente deixa de ter olhos físicos, a gente fica cego, a gente utiliza esse próprio éter para reforçar outros tipos de sentidos. Por exemplo, o tato, né? Um irmão e irmã cega tem um tato que nós nem pensamos ter, né? Eles conseguem enxergar com as mãos, né? Coisas que a gente nem com os olhos direito consegue. Luminoso, mas não com os olhos, né? Exatamente. 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 Perfeito. Então, a gente colocou o primeiro tipo de éter, né? O segundo tipo de éter, que eu falei do éter químico, que a gente já tinha comentado, éter de vida, é a questão no macho, né? Não pensando só no homem, mas no macho, é nutrir o sêmen, né? Ou o que vai dar origem, aí o que vai ser a contribuição do gameta masculino. E na fêmea, a questão de gerenciamento dos processos que levam à procriação, né? Que vai ser na fêmea, não só pensando na mulher, mas vai ser na fêmea que vai ser, que ela vai ter, que ela vai gerir um ser, certo? Então, pensando nessas duas questões. Porque eu gosto de comentar isso porque a gente é muito antropocêntrico, tudo a gente só pensa no ser humano. E a própria Rosa Cruz fala isso, o próprio cristianismo fala isso, né? Que o ser humano, ele não é o melhor de todos. E mesmo dentre os seres humanos não existe o melhor ser humano. Todo mundo está em graus diferentes de evolução. Eu, como bióloga, me magoa muito quando eu sempre vejo só as pessoas focando só no ser humano, como se só ele fosse importante, só ele fosse superior, sabe? Tanto que evolução para a ciência não tem um sentido de superioridade ou inferioridade. Evolução, por exemplo, é ligado à questão genética para a ciência, para a questão biológica. Exatamente para que a gente não tenha mais essa visão só que o ser humano é o centro do mundo. Não é, tá mostrando para isso. Se fosse o centro do mundo, a gente não teria, não estaria sujeito às condições da natureza como a gente é, né? Para mostrar que quem é o centro de tudo é Deus e não a gente. Mas, enfim, é só um parênteses que eu acho importante colocar. Então, pensando no... Oi? Apoiada. É uma questão correta, né? É difícil muitas vezes, né? Porque é mais fácil a gente pensar que a gente é superior. Então, pensando no próximo tipo de éter aqui que a gente tinha colocado. Então, a gente falou do éter químico, do éter de vida e a questão, por exemplo, do éter luminoso ou de luz. O que a gente falaria sobre ele? Que a gente usa, que a gente comentou até agora um pouco sobre o vegetal usar o éter luminoso, o animal, o ser humano. Então, o éter de luz, ele fortalece cérebro e mente, né? É o assento da percepção sensorial. Então, é a questão dos órgãos do sentido. É isso que você está perguntando? Isso, exatamente. Então, o que é legal colocar é ligado aos órgãos do sentido, lembrando que é tanto para o reino vegetal quanto animal, e aí em animal também pensando no ser humano. E pensando em sentidos, se você pensa em cores, né, que é o que a gente fala muitas vezes, que as cores também dão um sentido da vida, porque é de acordo com a percepção das cores que os seres vivem de uma maneira ou de outra, todas as cores da natureza também estão ligadas ao éter de luz. Então, essa parte eu também acho que é bem interessante, que dá para entender às vezes por que uma flor é branca, por que uma flor é colorida, um animal, por que ele tem uma cor muito vibrante ou por que ele tem uma cor mais opaca. Tudo isso também tem a ver com as cores da natureza e vai ter a ver com todas as relações entre os diferentes seres vivos. Então, como a gente falou para as plantas, elas não possuem sangue, mas elas possuem 2 tipos de seiva, de acordo com o que vai circular dentro delas, né? Da mesma maneira que a gente, não é tudo que circula no nosso sangue. Elas possuem a circulação da seiva, a questão da clorofila, que tem tudo a ver com a luz, né? A maneira que elas conseguem crescer, se desenvolver, que elas conseguem continuar vivas mesmo durante um inverno rigoroso, por exemplo. Tudo isso tem a ver com a importância do éter de luz ou éter luminoso. E aí nos animais, em paralelo, a gente fala a questão do sangue em si,
Então, tanto para os animais de sangue frio quanto de sangue quente, que é uma terminologia que a ciência não usa mais hoje, como curiosidade, isso é uma coisa que caiu em desuso, exatamente por essa questão de superioridade e tudo mais, que é uma questão que foi deixada de lado em termos evolutivos, né? Todo mundo é importante, mas de maneiras diferentes. O calor do sangue nos animais ditos superiores, né, e os animais e os seres humanos, enquanto animais, tem a ver com o éter luminoso, a questão de todos os sentidos que operam nos animais de maneiras diferentes, também tem a ver com o éter luminoso. A gente comenta às vezes dentro dos próprios animais, né, sei lá, um cachorro e um gato, ele tem sentidos mais apurados, muito diferentes da gente. A gente é muito visual com os olhos, mas o cachorro e o gato não enxergam bem, tão bem. Eles têm um olfato mais apurado, ou um tato, então sempre tem a ver com os sentidos e a importância daqueles sentidos para a sobrevivência daquele ser vivo. E aí, como a gente está aqui, né, manifestando como funções passivas de visão, audição, tato, olfato e paladar, pensando nos 5 sentidos. E também, no caso dos animais e dos seres humanos, né, que possuem olhos físicos, também são os éteres responsáveis por construir e nutrir esses olhos. Porque a gente também não consegue enxergar se não tem luz, né? Então, o próprio nome éter luminoso tem tudo a ver com a questão dos olhos, da função dos olhos na nossa vida. Beleza? Aqui eu coloquei uma plantinha para a gente pensar na seiva, né? E no transporte de nutrientes numa planta, da importância da luz. E aqui à direita o sangue, que transporta a maior parte das coisas nos animais. Beleza, todo mundo? Podem falar alguma coisa. Beleza, beleza, beleza. Tranquilo? Fala aí. Tranquilo, beleza, viu? Ah, beleza. Que eu falei, vai que deu algum bug de novo aí. Então, tranquilo. E aí, agora pensando do éter refletor, o que a gente falaria então em paralelo sobre o éter refletor? Estava aqui já para o próprio nome do éter refletor. O que o éter refletor tem de função, né, de importante para os seres vivos? E não é para todos. Ô, Ju, tá ligado à memória, primeiro. Perfeito, ligado à memória. As imagens que a gente vê, né? As imagens refletidas pra gente, né? Perfeito. Então, ele tem tudo a ver com a questão do armazenamento dos pensamentos e dos atos Isso. de todos os seres humanos, que é gravado na memória da natureza, né? Aham. Então, onde um vidente treinado pode ler a história de cada um. Tá ligado? Porém, é importante pensar que ele se chama refletor e não um éter, não sei, da memória da natureza, porque ele é um reflexo, né? A verdadeira memória da natureza encontra-se em um reino muito mais elevado. Inclusive, inclusive, né, Ju, esse memória da natureza tá no mundo do espírito de vida, né? Exatamente, exatamente. E o mundo, se você for pensar, eu achei importante colocar essa parte até para a gente pensar enquanto estudante, enquanto um ego em evolução, o que é importante a gente gastar, né, a gente perder o nosso tempo com algo ou não, né? O que eu achei bacana do próprio conceito é a questão de falar que um clarividente treinado, ele não realmente tem que se preocupar em ficar lendo o éter refletor. Porque o éter refletor, ele nada mais é do que um reflexo. E um reflexo, ele não é exato. Né? Ele muitas vezes apresenta imagens nebulosas, ele é um reflexo. Ele não é aquilo puro. Se você for ver até pela filosofia, eu sempre gosto de pensar nessa questão do mito da caverna por isso. A gente muitas vezes pensa, o Platão falava muito isso, né? De você ter um mundo das ideias, que é essa ideia do reino muito mais elevado. Que o que a gente vê aqui não é a verdade absoluta das coisas. Da mesma maneira que o que a gente vê, que está marcado indelevelmente no éter refletor, é um reflexo dos pensamentos e atos, mas não é efetivamente a verdadeira memória da natureza. Isso eu achei que é bem legal. E aí a questão dos psicômetras e dos médiums, eles obtêm as informações deles no éter refletor. Por isso que muitas vezes é tão confuso
é o que um médium ou um psicômetra vai falar em relação ao que ele viu, ao que ele sentiu, porque nada mais é do que um reflexo. Verdade. Por isso, Então, na por minha isso, concepção, eu achei importante pontuar isso, porque muitas vezes a gente perde tempo nosso de evolução querendo pensar nisso. Por que muita gente fala, por que eu não consigo ver um espírito? Por que eu não consigo sentir as coisas? E não sei o quê. Mas qual é a importância disso, sabendo que isso está em um reino mais elevado? Então, eu achei interessante pensar que às vezes a gente perde um tempo numa coisa que muitas mais vezes é um reflexo, que não é exato, do que você gastar o tempo precioso com algo que realmente vai te ajudar na sua evolução, né? Foi só um comentário que eu achei que é legal colocado. por isso que tem muitas profecias baseadas no éter refletor que simplesmente não acontece. Por exemplo, você pode ver no éter refletor um incêndio e você achar, né, pela reflexão ou até pela falta de dimensão que esse éter propõe, achar que está queimando uma casa, quando na realidade está queimando, sei lá, um pedaço de pau, entendeu? O pedaço de pau está queimando e você olha no refletor e acha que está queimando a casa. Aí você profetiza, esta casa queimará. Aí o cara olha lá, não queima, daqui a pouco queima lá um pedacinho de pau qualquer, ele fica esperando queimar a casa. E na realidade nunca vai queimar a casa, porque a profecia era para queimar aquele pedacinho de pau, entendeu? Então, por isso que quando você estuda na Fraternidade Rosa Cruz, quando chega a determinados graus lá à frente, né, onde você automaticamente, né, obviamente por exercícios e por fidelidade, você começa a desenvolver a visão etérica, aí o irmão maior te alerta, dizendo o seguinte, o que você está enxergando aí como futuro, toma muito cuidado, porque esse futuro, né, porque o éter refletor, o próprio nome diz, né, ele reflete os acontecimentos da memória da natureza à frente, né? A memória da natureza é uma coisa que tem passado, presente e futuro, né? O refletor, ele consegue apenas olhar à frente, porque se à frente já é problemático você olhá-lo, atrás então é mais problemático ainda, né? Imagina o que seria atrás, sei lá, um cara lá dá um soco no outro e aí você olha pelo refletor, parece que um exército destruiu o outro, entendeu? Aí você vai falar assim, em tal época o exército destruiu tal coisa. Aí você olha, mas não existiu isso. Não, eu vi isso nos mundos espirituais, né? Aí o cara fala, esse cara tá maluco, que nunca existiu essa coisa. E na realidade nunca existiu mesmo, era um cara que bateu no outro, entendeu? Só que o reflexo promove essa coisa enorme, né? Ou ao contrário também, né? O cara vê lá um pedaço de pau, uma casa queimando, mas não consegue ver a casa e acha que é um pedaço de pau. Aí o cara não dá a mínima bola, fala, eu vi esse pedaço de pau aí, daqui a pouco queima a casa, o cara fala, nossa, queimou a casa inteira, ai meu Deus do céu, será que aquele pedaço de pau era a casa? Será que a casa era um pedaço de pau? Quer dizer, aí o cara fica meio maluco, né? Por isso que a gente é importante saber, é importante ver, porque logicamente atesta que o estudante está tendo uma visão etérica, né? Mas ele não deve usar isso como profecia ou como querer ver coisas que não acontecem, né? Então, até chegar à visão do espírito de vida, que aí é a memória da natureza, que aí nós estamos falando de iniciações, né? Então, nas iniciações, lá na frente, na iniciação, né? Você consegue enxergar exatamente o que foi, o que é e o que será. Mas aí você tem que ter uma estrutura muito grande, né? Para você não ficar fazendo besteira aí de divulgar coisas que não deve, né? Mas o éter refletor é muito importante, viu, gente? Não é para reduzir a importância dele por causa disso, né? Eu acho que é legal até você pensar muitas vezes, a gente, acho que mulher é muito assim, né? De às vezes tem um sonho, tem um pressentimento e tal. O que você faz em relação a isso? Você faz uma oração, ou se você for encontrar com a pessoa com que você sonhou, você já fica em alerta, pensando que pode aparecer alguma oportunidade de ajudar aquela pessoa, mas não de ficar naquela coisa de construir uma coisa em cima daquilo. De novo, na minha concepção, é uma ideia de a gente querer ficar construindo muito em cima de um reflexo, é porque a gente se acha importante o suficiente para falar, não, é porque eu estou vendo isso, então é porque eu vou poder, como
como pessoa, vou poder profetizar, ir na TV e não sei aonde. A ideia da evolução não é isso, né? É individual, não é a fama, não é a abrangência física que você tem para as pessoas. Mas é o que você pode fazer no grãozinho de areia diário para ajudar na evolução do outro, né? Então, acho que é legal, como você falou, não negligenciar, porque é super importante. Acho que se não fosse importante, não existiria, não estaria à disposição. Mas, ao mesmo tempo, não perder todo um tempo em cima disso, enquanto você ainda nem atingiu o grau para poder ver na memória da natureza e não só o reflexo. O Ju? Ju? Oi? Oi, as benzedeiras também, não sei se não, mas acho que o Carlos pode esclarecer para a gente. As benzedeiras também, ela tem esse deslumbre do éter refletor? Eu acho que ela entra nessa parte, né? Que ela leu eflúvio, né? Mas eu acho que ela entra nessa parte aqui mesmo, né? De obter as informações de maneira involuntária, porque muitas vezes você vai falar com uma benzedeira, ela fala, eu recebi essa informação, eu não escolhi, não fui eu que fui atrás necessariamente disso. Mas para mim, por exemplo, benzedeira, eu acho que ela vê sim no éter refletor, mas do que eu entendo, a questão da benzedeira, por exemplo, ela não faz dinheiro em cima do que ela está vendo. Ela estava tentando ajudar outra pessoa com uma coisa que veio para ela, mas muitas vezes ela entende que aquilo não é uma verdade absoluta, né? É o que eu entendo, por exemplo, quando a gente fala de benzedeira. Bom, primeiro que as benzedeiras, as verdadeiras benzedeiras, ou benzedeiros, né? Porque tem homens que benzem também. As verdadeiras e os verdadeiros, eles trilham um caminho espiritual diferente do ocultista. Eles trilham um caminho espiritual do místico. É tipo assim, aquele negócio, eu não sei porque eu sei, mas eu sei que é assim, né? Assim o negócio. Então esse é o místico, né? E o caminho do místico, ele é bem diferente do caminho do ocultista. Então, por exemplo, se você olhar usando as terminologias ocultistas da Fraternidade Rosa Cruz, o verdadeiro benzedeiro ou a verdadeira benzedeira, ele pode ter uma visão etérica que lhe dá acesso ao éter refletor, e ele pode ter até a visão do mundo do pensamento, porque vocês lembram, está no finalzinho da lição, né? Que o outro reflexo, um pouco mais seguro, um pouco mais próximo do que realmente você encontra quando você desenvolve a visão mental, ou a visão da subdivisão do mundo do pensamento concreto. Na realidade, a quarta, para ser mais exato, né? A quarta região do pensamento concreto, né? Lá tem, de novo, mais um reflexo da memória da natureza, ainda é reflexo, mas muito mais seguro do que do éter refletor, né? Vocês lembram que, pela terminologia Rosa Cruz, pelo caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz, um estudante alcança essa visão naturalmente, né? Quando ele alcança a quinta iniciação menor. Então, uma benzedeira ou um benzedeiro que tem essa capacidade de ler, né, na região do pensamento concreto, aquilo que lhe cabe ser revelado para com aquele irmão e irmã que foi solicitar ajuda, é como se fosse um iniciado de 5º grau de uma escola ocultista. Só que, logicamente, ele não é, porque ele trabalha do lado místico, né? Uma escola é o caminho do místico, né? Não é o caminho do ocultista, certo? Agora, existem muitas benzedeiras e benzedeiros que usam a questão do éter refletor. Aí você fala assim, mas então esse benzedeiro, essa benzedeira tem altas probabilidades de errar, se ele não tivesse a graça de Deus, não é? Então, pela graça de Deus e como a Júlia falou, pela intenção dele, ele é levado a não errar. Por isso que muitas coisas ele não vai falar. Entendeu? Por quê? Porque ele tem a graça de Deus. O que é isso? Ele tem uma orientação divina, mística, 100% coração, que ele consegue discernir entre o que é real e o que é ilusório. Por isso que as benzedeiras, os verdadeiros benzedeiros e benzedeiras têm alto grau de acerto.
Lógico, gente, existem os charlatões, existem as pessoas que erram, etc e tal, mas estou falando das pessoas que realmente o são. E graças a Deus eu já conheci algumas. Na verdade, eu só conheci mulher nesse sentido, das bezedeiras. E já conheci algumas que, obviamente, acertaram, e eu tenho certeza que acertaram, porque aconteceu comigo o que elas falaram que ia acontecer, entendeu? E aí, por isso que é interessante para a gente baixar nossa guarda, né? Em relação ao místico, né? Então, o místico ele consegue evoluir, tá aí as benzedeiras. E todas as benzedeiras que eu já conheci eram extremamente humildes e pobres. Humildes e pobres. Isso que é importante. Pobre de corpo, riquíssima em espírito, né? Entendeu? Não ligava, né? Eu acho que para mim, a primeira coisa para você saber se uma pessoa realmente, primeiro, é mística e segundo, é verdadeiramente mística, né? É que ela usa o dom para ajudar o outro, mas não para benefício próprio. Então, Ela nunca vai vender, não é um serviço. não é um Não é um emprego, serviço que ela né? vai cobrar. Não é Não um é um emprego. serviço que você consegue pôr um preço. Então, é totalmente diferente. E as próprias benzedeiras que são, elas não primeiro que elas não cobram, segundo que você nunca vê elas, entre aspas, subindo na vida, no sentido materialista, porque para elas, eu acho que para mim eu vejo como uma evolução tão grande que para a pessoa não faz sentido, não vê necessidade disso. Né? Ela vai usar a vida de uma maneira diferente. São extremamente ligadas a uma religião, e geralmente cristã, né? Pelo menos todas que eu conheci. Sem dúvida alguma. Exemplo de Falciane nesse sentido é a nossa famosa mãe de Iná, que vocês ouviram falar, né? Essa é a Falciane. João de Deus, sim. João de João Deus, de Deus e outros aí por aí, tem vários. charlatão. Exatamente. Então, e aí o que eu coloquei que eu achei interessante eu peguei um pedaço, né, do trecho do texto O Caminho da Evolução, que a dona Maria Ângela tinha compartilhado comigo, porque eu estava procurando alguns textos legais também para poder complementar além do conceito. Eu achei legal colocar esse pedaço exatamente porque sintetiza bastante coisa, né? Então, eu vou ler, mas eu quero comentar com todo mundo, porque eu achei importante o jeito que está escrito. Mas eu grifei esse e um outro pedacinho depois, que sintetiza bastante o caminho que a gente deveria seguir enquanto estudante, enquanto ego e evolução, dentro dos ensinamentos da Fraternidade Rosa Cruz, para conseguir cada vez mais evoluir e sempre pensando no serviço amoroso desinteressado. Então eu peguei esse trecho, né? Todavia, como um veículo de consciência a serviço do ego, o corpo deve ser purificado de modo a permitir a natural divisão entre os dois éteros superiores, ou seja, o éter refletor e o luminoso, e os dois éteros superiores, que seriam o vital e o ki. Pensando aí dos corpos também que eles atuam. Só a partir de então, os dois éteres superiores, formando o corpo-alma, o dourado manto nupcial das bodas do eu inferior com o eu superior, o soma Sushikon. Ai, meu Deus. Sushikon. Perdão. Sushikon. Eu olho, eu já misturo por causa das... Fala Sushikon que você acerta um pouco. Citado por São Paulo, poderão ser retirados do corpo, juntamente ao corpo de desejos e à mente, para formar o veículo de percepção e memória do espírito. E aqui eu acho que é o mais legal. No entanto, isso não é obtido de forma rápida, mas sim pela espiritualização dos éteres e pelo domínio de suas funções. Neste trabalho de preparação, há 4 palavras-chave que mostram as qualidades a serem cultivadas simultaneamente. Então, simultaneamente, em que sentido? As 4 são importantes, senão vou cultivar primeiro uma, depois vou pensar nas outras, né? Então, para cada tipo de éter, no éter químico, a persistência. Porque às vezes a gente erra e acha que não vai acertar. Não, é em cima do erro que a gente vai persistindo até conseguir acertar. Os próprios hábitos a gente sabe que são assim. Para o éter de vida, a qualidade da devoção. Para o éter luminoso, a qualidade da observação.
para o heterorefletor a qualidade do discernimento, que é tudo que a gente fala de importante que o estudante que se propõe realmente a evoluir dentro da Fraternidade Rosa Cruz deveria se importar, né? Deveria praticar enquanto qualidade. E aí, eu tenho também outras duas perguntas, mas só pelo que a gente tinha comentado, né, já pegando nessa questão de purificação do corpo, todas as religiões cristãs, e não só as religiões cristãs, mas as próprias religiões orientais e tal, sempre falam sobre a questão do seu corpo ser um templo santo. Então, tudo isso tem a ver também no corpo denso com o que você põe para dentro do seu corpo denso. Então, os hábitos que você tem, as músicas que você costuma ouvir, a sua alimentação, que é super importante, o que você entende como lazer no seu tempo livre. Então, sempre essa questão, né, que no livro do Imitação de Cristo eles falam muito, é a questão de você entender que felicidade é uma coisa que você vive com isso, não é uma coisa que você busca, né? O que você busca é a evolução. Você ser feliz ou estar feliz é muito mais uma questão de estado do que um objetivo de vida. Isso, colocar a felicidade como objetivo de vida, na minha concepção, é muito mais como uma coisa do materialista do que do ocultista. Porque ser feliz é muito relativo, né? Ser feliz é o quê? Ter muitas coisas. Então, não tem a ver com a questão espiritual que a gente tanto busca. E aí eu achei legal esse trechinho que fala sobre essa questão do que você põe dentro do seu corpo denso, como um templo santo, né? Como algo que você tem que cuidar dos seus corpos, que estão conectados entre si. Essa parte. A persistência consiste na repetição de hábitos sadios, como o alimentar e o higiênico, e a devoção, no exercício de uma vida pura e idealista. É por isso que se aconselha aos aspirantes, aconselhamos, mas não obrigamos, a adotar alimentação vegetariana e racional, com todos os elementos necessários, vitaminas, sais minerais, proteínas, facilitando-lhes receitas e promovendo de tempos em tempos cursos práticos, que é o que a gente faz bastante no site, né? Para quem está ouvindo a gente e não necessariamente está na reunião, tem uma parte no site bem legal com receitas, que eu, como vegetariana desde a barriga, cansei de ouvir até hoje, né? O que um vegetariano come, e hoje um vegano que está meio na modinha, meio mainstream, a questão da importância do que você come, né? Então, a questão dos hábitos, a questão do jeito que você cuida da sua vida, não tem que estar ligada a se você vai ganhar mais dinheiro, se você vai subir na sua carreira, se você vai conseguir ter mais posses, uma casa maior, um carro melhor. Não. Você está cuidando disso porque é o mínimo que você pode fazer com o dom que Deus te deu de ter um corpo denso, né? Tão desenvolvido aqui na escola da vida que a gente tem enquanto encarnado aqui também, mas também os seus outros corpos e como você cuida deles, também, digamos, como uma maneira de gratidão, do meu ponto de vista, a Deus por ter dado esse dom pra gente. Que é difícil, né? Porque a gente sabe que o corpo de desejos é tão ligado à mente, muitas vezes a gente tem mais coisas da região inferior do corpo de desejos do que superior, então muitas vezes a gente cai na tentação, às vezes, de fazer coisas que a gente saberia que como hábito a gente não deveria fazer, enfim. Mas eu acho legal colocar aqui nesse texto, eles também salientam a questão da alimentação, que é uma coisa muito física, né? Muito físico, mas que é uma coisa que tem total reflexão nos seus outros corpos e na própria mente, enquanto veículo, enquanto corpo de informação. Né? Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, eu não estou falando muito, eu ia poder falar antes de falar das outras perguntas curtinhas aí, antes de fazer o ritual. Né? Júlia, não seria interessante salientar que quando você, uma aplicação prática dos éteres, quando você deita e dorme, alguns éteres ficam junto com o corpo e outros se desligam, né? Desligam assim, eles saem do corpo e vão fazer alguma outra atividade. Aí que se liga. Sim. Se o pessoal quiser comentar disso também. Não consigo lembrar o nome do rapaz que Fiat Lux. Parabéns, viu? Tentei colocar só para ficar uma coisa. Ah, você tinha esquecido o que chama do meu pai, desculpa.
é da questão do horário vigiar, que eu acho que aqui é uma coisa que muitas vezes a gente, quanto estudante, cai, para quem é muito mais intelectualizado do que para o lado místico, a gente esquece da parte do horário vigiar, né? A gente pensa que o ler, estudar e essa questão de ir ali no detalhe é mais importante do que a oração, que tem a ver com a devoção que a gente colocou ali atrás. É desse trecho que ele fala, falando sobre as razões científicas e ocultas dos benefícios da castidade progressiva, começando pelo horário vigiar. Abordamos o abandono de tóxicos, né, pensando em drogas lícitas ou ilícitas, e outros estímulos sensoriais e muito mais, até que o aspirante desfrute de um equilíbrio interno que lhe permita a divisão etérica mencionada. Que a gente comentou de você conseguir muito mais focar nessa formação do seu corpo-alma do que nos seus desejos inferiores. Que também são importantes, mas que não conseguem te permitir essa divisão etérica, né? De você juntar as 4 qualidades ali que a gente comentou aqui para cada tipo de éter. Então, quando a pureza espírita eleva a força criadora sexual, que não é usada, gerada pelo éter de vida, que a gente colocou lá a função lá atrás, até o coração, tal força passa a manter durante o sono a limitada e necessária circulação sanguínea para assegurar a normalidade das funções vitais enquanto trabalhamos fora do corpo. Então, acho que tem tudo a ver com o que o Luiz pontuou também, né? Sobre você entender que você funciona e você consegue servir tanto na consciência de vigília quanto quando você está ali dormindo e tudo mais, porque o seu objetivo enquanto ego em evolução é servir amorosa e desinteressadamente. Mas para isso você tem que cuidar dos corpos que você tem. E só para finalizar das perguntas, uma coisa, um detalhe, a questão do éter ser escrito com E maiúsculo e não minúsculo. Alguém queria pontuar por que a gente coloca com E maiúsculo em português e não minúsculo? Ótima pergunta, viu? Quem se arrisca? Quem se arrisca? Repete a pergunta, por favor, porque o éter é escrito Com E maiúsculo e não Na língua portuguesa, né? Na nossa língua. Nossa língua portuguesa, Nossa exatamente. língua, né? De preferência. Por que o éter em português é escrito com E maiúsculo e não minúsculo? Na Fraternidade Rosa Cruz, né? Na Fraternidade Rosa Cruz, perfeito. Se arrisca? Ninguém sabe? Ou ninguém sabe, ou o pessoal escreve tudo com letra minúscula ou maiúscula porque não interessa, ou sempre escreve com letra minúscula porque alguém escreveu por letra minúscula. Tem a mesma conotação do corpo de desejo, corpo denso maiúsculo, corpo vital minúsculo. E qual é essa conotação? Com letra maiúscula e não corpo com letra minúscula, né? É a mesma conotação. E qual é essa conotação, então? Então, porque o éter com letra minúscula em português é uma substância química. Isso. Né? Basicamente, pensando até, é uma cadeia carbônica que possui oxigênio como o átomo diferente ali, o heteroátomo. Então, éter com substância minúscula é super grave a gente escrever em português, porque a gente está falando de uma substância química, não tem nada a ver com o estudo esotérico, com o ocultismo, não tem nada a ver. Então, para quem é um leigo e está lendo, parece que a gente está fazendo uma salada no meio das coisas e está super confuso no que está falando. Dá uma impressão que a gente não sabe o que a gente está falando. Então, o éter com E maiúsculo faz parte da região etérica do mundo físico. Então, é importante, quando a gente vai falar de regiões, a gente vai usar R maiúsculo, corpos, a gente vai usar C maiúsculo, éter, a gente vai colocar éter maiúsculo e assim vai, para diferenciar o que é o nome próprio, específico da Fraternidade Rosa Cruz, no nosso caso aqui, do que é só uma palavra do português. Né? Região pode ser qualquer coisa, pode ser uma região da casa, do país, se for mais uma região química com letra maiúscula, R maiúsculo e Q maiúsculo, aí a gente sabe que é a região química do mundo físico, segundo a Fraternidade Rosa Cruz. Perfeito. É isso, certo? Perfeito. Boa essa, hein?
solvente, então o solvente, o éter solvente, éter minúsculo, com letra minúscula. Quando você vai falar do linguajar técnico da Fraternidade Rosa Cruz, você usa maiúsculo. Um nome Sempre próprio, maiúsculo. que quer dizer uma totalmente maiúsculo. Exatamente. É isso que deu aquela história que o conhecedor lá. Exatamente. Pra você tá beleza, Rê? Que às vezes dá uma cortada, alguma coisa pra você, ficou beleza? Não, ficou beleza, Ju. Tava com o microfone desligado. Não. Perfeito. É que eu tinha colocado os 2 comentários, que quando eu disponibilizando os slides aqui no grupo também, eu acho que ficou legal. Eu tentei dar uma grifada nas coisas mais importantes, né? E finalmente, de quais éteres então é formado o corpo-alma, que eu falei até nos pedacinhos que eu li. De quais dos 4 éteres, quais formam o corpo-alma? Éter de luz e refletor. Perfeito, exatamente. Os éteres luminoso ou de luz e refletor são os 2 éteres superiores. Enquanto os 2 éteres inferiores são ditos corporais, né? Porque eles são mais ligados à parte, como que a gente falaria, né? Física. E o corpo denso. Os 2 superiores são mais espirituais. Aí, enquanto matéria, eu finalizei. Se alguém quiser pontuar mais alguma coisa enquanto o horário do ritual, fiquem à vontade para eu poder... Júlia, eu só queria dizer que eu achei assim, que ficou uma coisa bem clara, mas ficou leve, ficou bom da gente participar. Gostei, viu? Que bom. Eu tentei pôr tanta informação que eu acho que fica mais legal todo mundo comentando, né? Eu tentei ficar mais didático, mas... Muito bom. É o ar do Canadá que faz isso. Então aí, gente, com isso a gente termina aí a nossa 8ª reunião virtual, né? Falamos sobre a região etérica. E vamos então agora fazer... Quem quer fazer a oração Rosa Cruz? Eu faço. Eu faço. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faz que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem. E com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. E que as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa também. E na vossa também.